Auxiliando com idoneidade. Auxiliando com idoneidade. Continuando aí, né, com o nosso quadro, estreando nesse dia, e com a irmã Grace Alves aqui, trazendo para nós, assim, recados, trazendo para nós uns pontos, assim, que são necessários da nossa reflexão, do nosso cuidado, do nosso carinho, da gente examinar como que será que está, né, esse meu serviço, esse meu sacerdócio diante do Senhor, né, e como nós precisamos, assim, ter esse feeling, esse sentimento assim muito afinado, para a gente não perder essa unção interior que é tão necessária nesses últimos momentos da vida da igreja na Terra. A gente não pode perder, né, esse sentimento, assim, essa pureza que o Espírito traz e que a mesa nos aponta. E falando de mesa, falando da mesa do Senhor, eu queria que a irmã Grace trouxesse para nós, nem dá para dizer dicas, né? Nós podemos usar assim, estratégias do Senhor para todas nós mulheres. Irmã Grace, fica à vontade, assim, navega na TV Menorá, traz sobre a editora. Nós queremos anotar tudo que tem, assim, sobre auxílio idôneo, para que a gente esteja aí realmente, assim, afinadas naquilo que Deus deseja para todas nós. Amém. Então, assim, os materiais que me ajudaram e me ajudam, né, até hoje, para conseguir desempenhar essa função de esposa e mãe, né, de auxiliadora, em primeiro lugar, o livro Esposa e Modelação, que ele traz todo o padrão de Deus para o casamento espiritual e para o casamento natural, né. Também tem o CD Casamento, que agora a gente já não tem mais o físico no estoque da editora, é só via download, né, que fala sobre essa instituição, matrimônio, casamento, família, né? O que Deus espera, como a gente se ajustar. Então, são 2 materiais muito ricos para nos colocar a par do padrão de Deus, né? O que Deus espera de mim como esposa? Qual é a minha tarefa na vida da igreja? Qual é a minha tarefa no meu dia a dia? Com relação ao marido, o que eu tenho? Aí, com filhos pequenos, com filhos adolescentes, com filhos adultos, porque vai mudando o tratamento, né? Vai. Aí tem um outro material, que é o Educação Infantil e o Inculcarás a Teus Filhos, que são 2 materiais. O Educação Infantil tem o CD e o livro, e o Inculcarás a Teus Filhos é só o CD. Então, esses falam tudo sobre ser mãe, né? Sobre o que Deus espera de nós na criação dos filhos para Deus e não para o mundo, né? Para que a gente não coopere para que eles entrem na corrupção que está aí no mundo, mas que eles tenham um coração voltado para o Senhor. Então, esses materiais, assim, são os principais e nos dão todo esclarecimento sobre casamento, sobre ser esposa, sobre ser mãe. E na TV Menorá tem um canal que se chama Família, que ele é muito bom e ele traz muitas mensagens. Mas o que eu sempre costumo fazer na TV Menorá é colocar na busca, sabe? Eu não vou muito pelo canal, eu vou pela busca. Então, eu vou lá e digito auxiliadora, esposa, casamento, e vou assistindo as mensagens. E ali eu vou complementando aquilo que eu já conheci como padrão de Deus nos materiais da editora, né? Que bênção, né? E que mesa farta, né? Que a gente tem, que realmente isso aí é nem dá para dizer que seja um acessório, né? Mas a gente tem a Bíblia Sagrada como nosso alicerce, né? De onde saiu todo esse material, essa gama de... E eu queria sair um pouquinho do script aqui, né? E perguntar para Grace, como que é, Grace, você acompanhou esse ministério desde jovem, né? Você foi a líder do Marcos aí no grupo familiar. O que é para você, assim, acompanhar o crescimento, a evolução de tudo isso que Deus fez? Nós tínhamos apostilas que eram, né, mais simples, né, eram espirais, e hoje a gente tem essa gama. Você citou sobre e-book, sobre download, você trouxe outra linguagem tecnológica. Como que foi para você ver tudo isso assim, crescendo, e você sendo participante? Eu me congratulo muito, né? Eu agradeço muito, sou muito grata ao Senhor por tudo isso quando eu vejo, mas eu queria saber a tua opinião, assim, como que você sente isso? Várias pessoas no Brasil e fora dele, né?
abraçando essa mesma causa, Grace? Fazer parte da obra do Senhor é o maior presente, né, que eu recebi. É verdade. Porque se eu paro e penso o que seria da minha vida se Deus não tivesse me chamado tão jovem, né? E se Deus também não tivesse me permitido participar desse andamento da mesa do Senhor, né? Eu não teria tido tanto desfrute e tanto crescimento espiritual como eu tive. Amém. Então, primeira coisa, assim, eu sempre sou muito grata a Deus por me deixar participar da obra. Assim, não passa um dia que eu não, na minha oração, eu não diga, Senhor, muito obrigada porque eu sou parte do teu reino. Sim, a obra do Senhor, se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que quando uma pessoa estava cooperando com Deus, assim, para avançar, para expandir o projeto do Senhor, ela não tinha muita noção que isso estava acontecendo, né? Ela ficava ali fazendo aquilo que ela estava fazendo, mas ela não tinha noção do plano eterno que estava se desenrolando ali por meio do trabalho dela todos os dias, né? Então, nesses anos todos, que nem assim, eu comecei lá na época que não tinha nada de material, né? A Neuza também. Então, ver Deus fazendo e ver que Deus nunca apresenta o projeto pronto. Então, Deus não chegou lá no início e disse, olha, vai ter a TV Menorá, a Rádio TV Menorá, vai ter a Editora Vento Sul, Pão de Judá, aplicativo, download, e-book. Não. Deus só disse, grava as mensagens. Aí tinha irmãos que não tinham tempo para ouvir, então transcreve, que é mais fácil para eles ler, leva menos tempo do que ouvir. Então vamos começar a digitar e transcrever, né? E foi assim que tudo foi sendo feito na mesa do Senhor, né? E hoje a gente enxerga a mesa pronta. Hoje a gente vê a estrutura pronta. Mas a gente nunca tem noção, quando está trabalhando, do que vai acontecer, né? Tipo, Noé lá foi construindo a arca, mas não sabia certo o que ia acontecer. Mas depois de tudo pronto, ele entendeu. Então, a mesa do Senhor, ela não foi assim, que Deus chegou, né, para o ministro e disse para ele, né, vai ter uma mesa, vai ter materiais, vai ter TV. Foi fazendo e quando a gente viu, estava tudo pronto. E isso me dá, assim, muita paz, porque quando é assim, a glória sempre é de Deus, né? Amém. Porque não tem como uma pessoa dizer, eu planejei, eu estruturei, eu fiz. Não, Deus planejou, Deus estruturou e Deus fez, e a gente não percebeu. E a gente só teve a graça e a bênção de participar. E outro ponto importante, assim, na mesa, que sempre eu enxergo, que Deus move pessoas por épocas e períodos diferentes, sabe? Então não foi uma pessoa só, foram várias pessoas, e uns começaram, daqui a pouco vieram outros, daqui a pouco aqueles foram fazer outro tipo de serviço no reino, e aí Deus foi acrescentando outros, e vai ser assim até o fim. Amém. Que nem o nosso corpo, né? Ele trabalha em conjunto para o corpo funcionar, e a mesa só funciona porque Deus usa o corpo inteiro para tudo funcionar, né? É verdade, que maravilha, Grace. A gente não tem como deixar de agradecer ao Senhor por isso, né? Mas eu tenho aqui uma última pergunta que eu gostaria de colocar. É uma pergunta mais sensível, porque ela fala assim sobre os temperamentos, né? Ela fala assim sobre as diferenças que acontecem entre o marido e a esposa, né? E então, às vezes, os casais, eles têm temperamentos diferentes, ou às vezes os dois são temperamento passivo, ou às vezes os dois têm temperamento ativo, às vezes se mesclam. E o que acontece é que às vezes as esposas, não sei se é uma habilidade que Deus dá, se dá para todas, eu não entendo como que isso acontece, mas às vezes a esposa, ela pode estar cruzando aquela linha que é tão tênue, que é tão sensível, né, de entrar no ministério do marido, exercendo uma certa influência, fazendo algum comentário, talvez, né? Não sei, cada mulher sabe de si. Mas aí acontece que ela pode causar um dano, ela pode causar um atraso, por ver o marido naquela... Às vezes ele fica mais passivo, fica mais devagar nas suas direções ali, e ela, como já vê tudo, ela já... Né? A gente ouve muito isso, e muitas irmãs comentam, né? Então a gente vê assim que existe uma necessidade. Eu preciso perguntar isso para você, Grace, como que a gente deve agir assim para não ultrapassar essa linha? Como discernir se eu já estou chegando perto dessa linha e recuar, colocar o pé no freio, opa, para aí, eu não posso entrar aqui. Isso daqui é privado, isso aqui é da autoridade. Como discernir isso? Traz para nós aí, Grace, por favor. Amém. Tem um seminário
que é o Microeconomia Divina, né? Ele fala muito sobre família espiritual e família natural. E aí, nesse seminário, fala sobre isso, que tudo que se refere à autoridade é com o marido, né? Tudo que se refere a governo é com o marido. Então, isso é uma coisa, assim, que eu sempre preciso trazer na minha... A gente tem temperamentos diferentes e a esposa, ela é mais emocional, né? Então, a gente vê e a gente já fala. E daí, a gente já cobra, né? E aí, o Senhor cobra de nós, né? E nos corrige. Porque tudo que se refere à administração da igreja, ao governo da casa também, é o marido e Deus. A gente não pode interferir, né? E não pode opinar, não pode comentar, não pode influenciar. Claro que a gente tem a liberdade, né, como membros do corpo, irmãos em Cristo dentro de casa que a gente é, de compartilhar fraquezas, de falar se uma coisa está nos incomodando, mas a decisão final é do marido, tudo que se refere a governo, né? Então, assim, tudo que se refere à administração da igreja, eu não posso me meter, né? Eu não posso tentar manipular, não posso tentar influenciar, até porque se a gente fizer essa tentativa, vai vir contra nós mesmas isso, né? Porque Deus não vai deixar a autoridade se manipular. Às vezes vai, mas daqui a pouco vem, Deus estanca aquilo, não deixa, porque a igreja é dele e ele jamais vai deixar que a esposa fique fora da função dela no corpo, né? Perfeito, gente. Eu fico muito feliz com a tua participação, com a tua vinda aqui ao programa. Queremos estar encerrando aqui esse quadro nesse dia, com essa estreia, né? Não poderia ser diferente aqui, trazendo essas dicas espirituais para nós. Editora Vento Sul, TV Menorá, Pão de Judá, tanto o site quanto o aplicativo. Gente, nós temos uma mesa farta. A irmã Grace trouxe aí esses materiais, né? Depois você pode dar vai lá, coloca o áudio para trás, coloca o vídeo aí no Facebook para trás, vai lá, anota esses materiais aí, esses downloads aí. Eu vou correr lá também na TV por assinatura para estar acessando. Nós precisamos estar em dia, né? Nós precisamos assistir, você, mulher que está nos assistindo, para você ser abençoada, para você ser bem-sucedida nessa função. Isso não é pejorativo. O mundo diz que é, mas o reino diz que não é. Jesus, o nosso marido, ele é o provedor, ele que está acima disso tudo, ele que está comandando e administrando tudo isso, e isso traz para nós, para Grace, para mim e para todas vocês também um sentimento de paz. E eu quero também agradecer aqui e pedir que a Grace deixe a sua conclusão final aí, para que nós sejamos abençoadas, Grace. Amém, eu agradeço a oportunidade, né? E peço graça para que Deus nos capacite a nos manter sempre na nossa posição e na nossa função com relação a Deus, com relação ao casamento natural, porque quando a gente fica ali quieta, né, no nosso lugar, fazendo o que Deus quer, a gente é suprida, a gente é feliz e a gente sente Deus nos usando todos os dias. Então, minha oração é que Deus nos capacite a nos manter no nosso lugar. Amém. Então, ficamos por aqui. Gente, muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência. Grace, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui, então. Auxiliando com idoneidade. Auxiliando com idoneidade.